A primeira compra de um carro de luxo pode revelar surpresas inesperadas. Meu primeiro carro de luxo foi um BMW. Agora, a pior parte é nossa. Compramos usado e isso até aumenta as áreas problemáticas. E eu quero falar sobre isso porque há 5 coisas que eu gostaria de possivelmente saber antes de comprar aquele carro de luxo. Vamos entrar nisso agora. A vida é muito curta para dirigir carros chatos. Os 2 melhores dias de dirigir um carro de luxo costumam ser o dia da compra e o da venda, com pouco de especial entre eles. Isso pode ser um exagero. Existem muitos carros de luxo ótimos e confiáveis por aí, mas você aprenderá muitas coisas ao longo do caminho. E eu quero falar sobre o primeiro item. E claro, isso é a sua introdução a este novo mundo de custos de serviço. Isso mesmo. Ao entrar em veículos de luxo, você tem experiências diferentes daquelas do seu carro do dia a dia. Como um Toyota, Honda ou Kia, esses veículos têm requisitos e intervalos de serviço que implicam em custos. Mas o que descobri ao comprar meu primeiro BMW foi que o custo não apenas aumentou, mas dobrou ou triplicou. Em vez de ir até uma oficina e fazer uma troca de óleo no seu Toyota Camry, onde isso pode custar 110, não. Na verdade, o que estamos descobrindo é que muitos desses veículos de luxo, não importa se você está falando de, um BMW, ou se está falando de um Mercedes ou um Porsche, eles variam um pouco. Em vez de pagar 100 por uma troca de óleo, você provavelmente vai se deparar com valores de 4 a 500 dólares pelo serviço. E então eles dizem que fazem todas essas outras coisas. Muitas vezes você assume que está apenas levando para um serviço de óleo. Mas com muitos desses veículos, eles têm toda essa automação extra. Então, o que você vai descobrir é que, ao invés do seu Honda ou Toyota, especialmente os veículos mais antigos, eles não costumam oferecer muito do serviço. Praticamente todos os fabricantes de carros de luxo têm algum tipo de lembrete ou intervalo de serviço. A manutenção é essencial para manter os veículos funcionando bem por muito tempo, mas sempre que você troca de carro, leva-o para a oficina. Normalmente é acompanhado por um serviço A, B ou C, a sua escolha, mas todos em níveis diferentes, o que pode não ser evidente. A menos que você pesquise, ao levar seu veículo ao revendedor que indica um serviço A, eles logo dizem que vão cuidar disso para você. Bom serviço. Pode incluir diversas coisas, como troca de óleo e filtros, filtro de ar da cabine e até mesmo filtro de combustível. E em alguns casos podem ser coisas grandes como fluidos de diferencial, fluidos de transmissão, velas de ignição. E então fica realmente caro. Não é incomum sair da oficina de serviço para muitos desses veículos e gastar 2, 3 mil dólares para um serviço anual. E, como sempre, a suposição foi que pagaríamos um pouco mais pela manutenção. Você está quase apaixonado e encantado com aquela nova pintura brilhante e aquele novo carro de alto desempenho com ótimo acabamento, notando todos os belos detalhes. Muitos desses veículos de luxo e alto desempenho geralmente oferecem faróis intrincados, belo trabalho de pintura e vários recursos extras. Rodas maiores, bem, adivinhe? Essas grandes rodas têm um custo, porque agora, olhe, este pneu é um Air 21, se você olhar bem ali. Essa borracha custa muito mais do que as encontradas em veículos comuns e duram menos da metade do tempo. Além disso, muitos freios e veículos de luxo são bem maiores. Sim, eles funcionam melhor para desacelerar o veículo por serem mais orientados ao desempenho na maioria dos casos, mas isso tem um custo. Ao desgastar os freios e pneus, isso se torna parte da manutenção de rotina. Eles têm um preço significativamente maior em comparação com veículos comuns como Hondas, Kias e Toyotas. Em vez disso, você fica com enormes contas de reparo quando as coisas se desgastam e ao levar seu carro para a oficina, é como um serviço de concierge. Eles costumam oferecer água, bebidas, café, refrigerante e fazem você se sentir agradável e acolhido. Mas isso tem um custo, então quando você deixa seu veículo, o que eu não percebi é que as taxas da oficina são bem mais altas, o que todos nós assumimos. Mas nós não sabemos até sabermos, e uma vez que descobrimos, então percebemos, isso é devastadoramente caro. Por que não levar seu veículo a um revendedor Honda, Toyota ou outros revendedores convencionais? Você pode encontrar taxas horárias de oficina variando de 150 a 175 por hora. Alguns veículos premium, como caminhões Chevy e Fords, podem ter taxas próximas de 200 por hora. No entanto, ao optar por marcas de luxo como Porsche e Mercedes-Benz, é natural esperar algo além do comum. Com taxas de oficina de 225 a 250 reais por hora, isso é devastador.
Essa é uma grande razão pela qual muitas dessas pequenas lojas independentes existem. Isso permite que compradores e consumidores optem por uma rede de serviços mais acessível, em vez de ir diretamente ao revendedor. Porque conforme você envelhece e possui muitos desses veículos de luxo fora da garantia, você rapidamente percebe e descobre que é melhor começar a saber onde estão algumas dessas lojas independentes de menor custo. Porque se você continuar levando o seu veículo de luxo usado de 8, 9, 10 anos para a concessionária, você vai se encontrar gastando enormes quantias de dinheiro. Você pode precisar fazer uma segunda ou terceira hipoteca só para manter seu veículo funcionando. Voltando quando também tínhamos um Mercedes-M LML500 muito semelhante a este, embora o nosso fosse dourado. Descobrimos que a qualidade não era incrível. Você só percebe no que está se metendo quando realmente possui esses veículos. Mas o próximo item que eu realmente aprendi foi que comprar esses veículos foi uma verdadeira revelação. Como assim? O quê? Por causa dos custos do seguro, isso mesmo, né? Custos do seguro, custos de combustível, tudo isso aumenta drasticamente quando você começa a possuir esses tipos de veículos novamente. Quando você possui um Subaru, os custos de combustível são baixos. Os custos do seguro são relativamente baixos. Você pode fazer o seguro anual para este veículo por apenas $500 ou $600. Neste veículo, a cobertura total de seguro tem custos muito mais altos devido ao maior custo de substituição e das peças. Se isso ficar amassado e arranhado, será caro substituir. Com cobertura para vidro, a substituição será cara. Esses espelhos são caros e qualquer peça que precise ser substituída devido à colisão, outro motivo ou roubo da garagem, geralmente significa um custo muito maior. A seguradora vai pagar muito mais para consertar ou substituir seu carro de luxo e por isso você vai pagar muito mais pelo seguro antecipadamente. Portanto, em vez da cobertura anual de $500 para aquele carrinho, esses carros podem ser mais caros. $1.500, $1.800, $2.000, $2.500 por ano. A segunda coisa que aprendi sobre ter um veículo de luxo é quando você possui um carro comum, como um Subaru, Honda ou Mazda. Você geralmente descobre que as falhas são mais raras, não há tantas falhas típicas em cada um desses veículos. E se houver, você poderia reconstruir um motor em um veículo como este por alguns milhares de dólares. Não é tão caro, mas o problema é que todos os veículos de luxo têm sua nuance e fraqueza, ao que parece. Quer dizer, por exemplo, BMWs, eu tenho dirigido BMWs por bastante tempo. Você perceberá rapidamente que qualquer BMW V8 será um verdadeiro desafio para possuir a longo prazo. Seja o novo N63 com turbos gêmeos ou alguns dos V8 mais antigos, e eles também vazam refrigerante como se não houvesse amanhã. Você rapidamente percebe quais são os melhores motores ou quais são os que você deve absolutamente evitar mais tarde. Os turbos de 4 e 6 gerações, como o 4.0, B58 ou B48, são bons e geralmente mais confiáveis quando designados dessa forma. Mas se você pegar algo como um 35, significa que receberá um motor N55 ou dessa geração. E não são tão confiáveis, porque no geral seus 6 em linha são os preferidos, especialmente seus motores mais antigos, aspirados naturalmente encontrados em 2005 e 2006. As versões NA eram muito confiáveis, mas com o turbo todas as apostas foram canceladas. Parece que todas as marcas têm algo. Como o Range Rover, eles são conhecidos por diversos problemas elétricos. As peças de acabamento e encaixe dentro dos veículos deixam a desejar. Eles enfrentarão problemas como maçanetas que podem não funcionar ou congelar durante o inverno. Eles também têm suspensão a ar, que quando falha, se acomoda, algo não exclusivo da Range Rover. Muitas marcas usam, como BMW X5 e Mercedes. Obviamente, há muitas marcas e versões premium ou de luxo que utilizam suspensões a ar para nivelamento automático ou para melhorar a qualidade da condução. Mas isso tem um custo enorme para a confiabilidade e para o seu bolso quando essas peças começam a falhar. Percebi também que veículos da mesma marca não são todos iguais. Os Porsche Cayenne, com seus conversores de torque, transmissões automáticas e diversos sistemas de transmissão, são bastante confiáveis, porém muito caros para manter. O Porsche Macan possui excelentes motores, mas alguns apresentaram problemas de dirigibilidade, sistemas de combustível e a caixa de câmbio de dupla embreagem Porsche Doppelkupplung. Isso tem seus próprios desafios e peculiaridades. Os Porsches mais antigos, como os motores 1096 encontrados nos Boxsters e na primeira geração 996 do 911S, têm seus próprios problemas. Você pode ter mistura de óleo e refrigerante por causa do separador de ar e óleo, resfriadores de óleo ou cabeçotes do motor rachados. E o selo traseiro principal, ou Intermediate Shaft Bearing, o rolamento do eixo intermediário, também costuma estourar.
Então os Porsches também têm seus problemas, os Volvos também têm problemas elétricos e todo tipo de problema de durabilidade. Lembre-se, ao comprar qualquer coisa, que praticamente todas as marcas possuem um considerável ponto fraco. Aquela única coisa é o que importa. Quase todas as marcas simplesmente perdem o barco nisso. Isso vai te custar muito dinheiro. A questão é, como você gerencia ou evita isso? Isso é algo que aprendi. Ter um carro de luxo e olhar para um comum como este é outro daqueles momentos de abrir os olhos. Ao considerar a compra de veículos de luxo e dar esse passo, você rapidamente percebe que há algo mais único. Aqui temos um Volkswagen Atlas na versão V6 de saída, agora também disponível com motor V6. Atualmente só é possível obter o mais recente. O melhor é um turbo de 2 litros e 4 cilindros sob o capô para a versão mais recente do Atlas, um veículo utilitário esportivo de tamanho completo, absolutamente enorme. Mas você notou que esses também estão em uma plataforma como a Urus da Lamborghini, Cayenne da Porsche e Q8 da Audi? Todos eles estão usando mais ou menos o mesmo design de chassi e muitas das peças são compartilhadas. É essencialmente o mesmo veículo, com variações de sofisticação, e ao comprar um modelo de luxo, você fica exposto a uma variedade de novos sistemas de transmissão. Isso deveria ser óbvio, mas nem sempre é. Porque quando você está comprando uma versão de luxo do carro básico, tudo pode ser compartilhado. Eles compartilham várias chapas de metal e algumas peças iguais. Mas ao entrar no jogo, sempre haverá uma versão de luxo e uma básica. Considere que marcas como a Audi são a versão de luxo da Volkswagen, embora nem sempre compartilhem as mesmas peças, estruturalmente e em termos de design, frequentemente são muito semelhantes. Até marcas como a Toyota e sua marca irmã Lexus têm alguma diferenciação aqui, com a Toyota geralmente oferecendo mais. Trens de força híbridos, motores menores de 2,5 litros, 4 cilindros, alguns acoplados aos sistemas híbridos. Então, ao passar para a Lexus, uma marca de luxo, você está entrando em motores maiores e trens de força mais potentes. O Land Cruiser da Toyota agora oferece um híbrido turbo de 2,4 litros e 4 cilindros, enquanto o GX550 no mesmo chassi tem um V6 biturbo. O mesmo se aplica à série IS de carros da Lexus. Há várias opções de motores V6 e V8 potentes disponíveis, inclusive com atualizações. Porém, ao entrar no espaço da Toyota, nenhum desses motores está disponível. Então, como comecei a perceber, quando começo a possuir esses veículos de luxo, você começa a fazer sua pesquisa e investigação e começa a ver que existem algumas grandes diferenças. Pode estar na mesma pele, pode ter muitas semelhanças, mas existem algumas diferenças significativas. Geralmente depende de um desempenho superior, trens de força mais potentes, melhores câmbios, freios maiores e outras grandezas que fazem o veículo ter melhor desempenho, ir mais rápido e ser mais luxuoso ao mesmo tempo. Outro grande choque quando você começa a comprar veículos de luxo é a enorme depreciação. Agora aqui está um veículo não luxuoso, o Jeep Wrangler. Apesar de não serem conhecidos pela maior confiabilidade, são populares e mantêm um dos valores mais fortes no mercado. Compre, dirija e possua por 5 anos, saia dele e ainda recupere 85% do valor. Estes realmente mantêm uma quantidade significativa do seu valor original, mas esses veículos absolutamente não. Ao observar outros carros de luxo, alguns definitivamente se destacam negativamente em comparação com seus concorrentes. Mas o maior choque é quando você começa a comprar veículos de luxo como Range Rovers, Mercedes-Benz e Audis. A menos que seja um modelo especial, você provavelmente enfrentará uma desvalorização significativa, muito maior do que com um carro comum. Então não é apenas uma questão de perder mais dinheiro. Ao pagar mais inicialmente por esses veículos, você está perdendo uma porcentagem muito maior do valor. E isso se aplica a muitos desses veículos aqui. Quando você compra esses, pode pagar 100 mil, 150 mil. Até mesmo para o Range Rover de tamanho completo, você pode ser surpreendido com um preço de 200 mil dólares. Mas você descobrirá que após 5 anos, muitos desses veículos perdem de 50% a 75% de seu valor original. Então você consegue imaginar comprar isso novo, possuir por 5 anos e depois tentar trocar? E o revendedor diz, te daremos 20 mil dólares por isso, oh, que golpe devastador! E eu não percebi que a depreciação era tão brutal e tão cruel quando você compra seus carros de luxo novos. Mas, junto com isso, o outro lado da moeda é, eu também aprendi um pequeno truque por causa da forte depreciação, em vez de comprá-los novos e sofrer esse destino massivo de forte depreciação. Costumo comprar meus veículos com 3 a 5 anos de uso, garantindo que mantenho boa parte desse dinheiro comigo. Então, em vez de comprar um novo,
E muitas vezes o que acabamos fazendo é pesquisar preços. Encontrar o veículo certo com 3 ou 4 anos de uso, possivelmente com um pouco de garantia residual, talvez um certificado de pré-propriedade e comprá-lo de um proprietário cuidadoso e com quilometragem não tão alta. Costumo procurar veículos com 20 a 40 mil milhas rodadas e apenas 2 ou 3 anos de uso. Então eu me vejo economizando muito dinheiro na depreciação em vez de comprá-los novos em folha. Então você precisa incluir todos os impostos, taxas e extras, só para descobrir que tudo desaparece. Proteção de pintura, fechaduras magnéticas, protetores de lama e ótimos tapetes para todas as condições climáticas são coisas que você não recupera o dinheiro gasto na manutenção do veículo quando o vende. É importante fazer a manutenção para mantê-lo em bom estado, mas na venda você acaba assumindo um prejuízo. Então, no final das contas, comprar carros de luxo usados sempre me agradou. Adoro carros de luxo, mas sei que há desvantagens. Conforme o fim da garantia se aproxima, existe um risco. É aí que fazer minha lição de casa tem sido essencial para não comprar o veículo errado. Preciso saber onde estão as fraquezas, se foram resolvidas e se estou comprando de um proprietário que cuida bem do veículo. Dessa forma, estou economizando muito dinheiro. Mesmo com alguns desses veículos de luxo, após 2 ou 3 anos, ainda é possível economizar de 20 a 40 mil. E eu joguei esse jogo várias vezes e descobri que na maioria das vezes você sai muito à frente do jogo. Raramente você entra e sai e se chuta. Entrar em um veículo ruim pode sair caro, é quase como roleta russa. Mas o ponto principal é que na maioria das vezes o que realmente abre os olhos é a pura depreciação para aqueles que nunca tiveram um carro de luxo. Senti a dor algumas vezes e não deixe de conferir os melhores veículos de luxo para 2025. Você definitivamente vai adorar esse. Espero ver cada um de vocês no próximo. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.